a final da Copa América, uma Copa América que tinha muito peso sobre os ombros do Tite. Ele chega à final, já é um ambiente diferente daquele que se tinha no momento em que iniciava a Copa América. Aguardando, a primeira pergunta vai responder agora o Tite. Isso valoriza num grande jogo, um jogo onde duas equipes com recursos técnicos impressionantes. Eu falei com o Scaloni, talvez o Scaloni já tenha falado com vocês. Messi é extraterrestre. Messi é excepcional. E tanto nas ações com bola como sem de participação no jogo. Quem teve a condição de presenciar. Afora as qualidades individuais dos outros atletas, mas ele merece essa consideração, essa reverência, ele merece. Ele merece. E neutralizar um jogador dessa, diminuir as ações dele, porque tu não consegue, tu mexe um pouquinho na estrutura, e aí a gente trouxe o Firmino um pouquinho mais para trás para fechar a faixa central do gramado, para diminuir as ações dele. E explorar aquilo que nós tínhamos também de velocidade, fez o gol, aí ficou com menos posse de bola do que normalmente tem, mas trouxe a efetividade também a seu favor nas jogadas que aconteceram de ser decisivo, sim. Mas mais um passo. Feliz sim, mas é um passo para a chegada na final e amanhã se decide o outro adversário. Tite, boa noite. Boa noite a todos. Você disse que o Messi é um extraterrestre. Eu queria que você classificasse o Daniel Alves em uma palavra e queria que você falasse sobre a atuação dele em cima de algo que você destacou para a gente antes da Copa do Mundo, quando a gente pediu para falar sobre uma característica peculiar de cada jogador seu, e você falou da força mental dele. Um jogador na idade dele e nas condições dele só tendo uma força mental muito grande para ter a atuação que ele teve hoje, e classifica ele, por favor. A força mental é uma parte, mas se não tivesse todo o cuidado que ele teve na sua recuperação, e eu falei com o Ricardo, se o PSG não tivesse, e aí fica um agradecimento dado a ele todas as condições de evolução, ele não chegava nesse estágio. Então, primeiro, essa capacidade mental de superação. Segundo, a capacidade física, aliado à qualidade técnica que ele demonstrou hoje também, porque ficou um jogador pressionado na medida que tinha cartão. E aí o adversário começa a explorar, daí botou Di Maria em cima dele. Eu fico muito feliz. E fico muito feliz também pela naturalidade que ele tem. Eu digo assim, o Dani é do bem. E que bom a gente poder lidar com atletas que têm essa característica que é a maioria do grupo. Só completando, ontem a gente tomou café junto e o Dani falava na preparação que ele teve no PSG para o retorno à seleção, né? Eu acho que ele ficou de fora um jogo só nessa segunda parte do campeonato francês e de Champions, né? Jogando em várias funções. Ele queria era jogar, ele queria pegar ritmo, ele queria participar. Ele conversou muito com o treinador do PSG para trabalhar bastante, para jogar o máximo possível. Ajudou a equipe dele e ajudou a retornar à seleção nesse nível que ele tem jogado. Não só no jogo de hoje, ele tem feito grandes jogos. Tite, aqui à tua direita, Zé Alberto, Rádio Gaúcha. Tu chegas à tua primeira final com a seleção. Foram poucas competições, era eliminatória que não tinha final e a Copa que o Brasil não chegou. E na tua carreira eu acho que chegar a uma final, acho que desde 2013 que tu não chegava, porque o Campeonato Brasileiro que tu ganhaste com o Corinthians foi pontos corridos. Como é que é essa sensação? E mais do que isso, como vai ser ter, independente de quem seja o adversário, a condição de favorito, até pelo que o Brasil fez hoje? Tem um reflexo na torcida e como é que tu trabalha dentro do grupo isso? Quando estava fazendo a pergunta, a primeira coisa que me remete foi a gratidão lá no início da minha carreira, e o meu diretor do Veranópolis, Edgar, que era dia, falava assim, do primeiro a gente nunca esquece. Parafraseando, eu acho que tinha uma publicidade que ela tinha, né? Ele disse assim, tu nunca não vai esquecer. Ele, o Ezenir, o Veranópolis, a primeira a gente nunca esquece. E foi lá no Veranópolis. Eu chego com muita tranquilidade, sabendo que é uma exposição muito grande, mas muito em paz. Talvez esse seja o sentimento meu, de paz.
de fazer os equipes de trabalho, de amanhã seguir dessa mesma forma, dessa mesma preparação, já pedindo para os atletas buscarem a recuperação. E tem uma outra coisa que eu vou me tornar verdadeiramente técnico da seleção brasileira. Porque a boleirada fala assim, ó, jogou bola? Aí fala assim, joguei. Jogou no Maracanã? Não, então tu não jogou bola. Aí fala assim, técnico? Tu é técnico? Tá. Treinou no Maracanã? Não, então tu não é técnico. Eu vou treinar no Maracanã pela primeira vez na minha carreira como técnico da seleção. Tite, você já falou que foi um grande jogo, estou de acordo. O Scaloni disse que para ele a Argentina foi superior ao Brasil. Você concorda? É difícil, vocês têm que fazer essas análises em cima do momento da emoção de um, de uma circunstância do outro, do que foi. Aí a gente monta estratégia, vocês vão avaliar, a gente diminuía as ações do Messi, explorou a velocidade pelos lados. Quando as jogadas de combinação aconteciam, elas sempre eram espremidas. A bola no pau foi falta antes do Dani, então ela originou a sequência, foi um contra-ataque em cima de uma jogada que ela aconteceu de falta, que o árbitro não deu. Então, mas são opções que elas têm de um grande jogo dos dois lados. Ele, claro, é humano de colocar dessa forma, mas fica a vocês analisar. A equipe do Brasil, a seleção brasileira foi um jogo muito consistente. Talvez os acertos de passe em função da marcação também que a Argentina fez quando ele perdia a posse de bola, era uma marcação agressiva, leal. E falta, ou ela de tomar a bola, ou ela de fazer uma falta tática para que a gente não saísse em velocidade. E esse centro do jogo, aí falando daquele que é a nossa ideia, Firmino, Coutinho, Arthur e Casemiro, era um setor essencial para que nós tivéssemos controle, não deixasse o extraterrestre jogar e tivesse as flechas dos jogadores de velocidade pelos lados. Professor Tite, o Paraná lhe abraça e agradece. Um abraço também para o nosso querido Kleber, o Vinícius. A pergunta é na esteira do PVC. Quando o Scaloni vem aqui, diz que realmente eles foram superiores ao longo do segundo tempo da partida e o Brasil foi superior no primeiro tempo. Houve, na sua visão, essa superioridade da Argentina? E se ela houve, onde é que o Brasil falhou? Onde é que o Brasil cedeu o terreno para a Argentina? Não se cede, eu vou fazer uma parte e uma outra, claro. Não se cede jogo grande e tu não vai dominar o tempo inteiro. Ainda mais Brasil e Argentina com o nível técnico que tem os dois. Em algum momento o outro vai estar com maior posse de bola, aí tu tem que procurar neutralizar as ações, não deixar com que elas sejam criadas e finalizadas. É inconcebível achar que uma equipe, em algum momento do jogo, ela possa ser superior, ter posse de bola, que é porque a outra negligenciou. Não é pela qualidade que ela tem. Na outra parte? O jogo contra a Venezuela da Argentina, a Argentina repete a equipe contra a gente, o mesmo desenho, com uma característica diferente quando enfrenta o Brasil. É um jogo de semifinal, Brasil e Argentina, ela foi muito mais agressiva na marcação, as transições muito mais rápidas e principalmente os jogadores de frente com uma pressão forte, com intensidade na pressão, tirando espaço, brigando, voltando, inclusive o Messi. Foi um jogo grande e se a gente analisar os números, a gente estava analisando agora, os números foram muito parelhos. 50% de posse para cada um, 11 finalizações de uma equipe, 12 da outra. A gente estava bem no jogo, fez o primeiro gol, natural que uma equipe da grandeza da Argentina cresça um pouco mais, saia um pouco mais, a gente tira a penetração por dentro, tira o espaço por dentro, tem oportunidades, né? E foi assim o jogo até que a gente pôde matar o jogo no segundo tempo. Então foi um jogo de duas grandes equipes, para mim um jogo parelho, que os números mostram, e a gente foi vencedor. Tite, aqui. Queria que você comentasse do Gabriel Jesus, que hoje fez o gol dele depois de muito tempo em jogos oficiais, e acho que ele é um cara que parece que sofre quando perde um gol, quando perde um pênalti, como foi o caso recente, mas não deixa de lutar, se entrega, até às vezes erra, portanto tentar. E queria que você comentasse o Coutinho, se hoje foi um pouquinho do que você espera dele. Eu achei que ele se apresentou mais, organizou mais o time, até tentou jogadas individuais que às vezes ele não fazia. Queria que você comentasse esses dois jogadores, por favor.
Couto, essa liberdade, esse entrosamento, que às vezes, mesmo com a marcação do adversário, o que no primeiro tempo não funcionou e que nós gostaríamos e corrigimos no segundo foi o seguinte: a marcação no tiro de meta mais adiantada, nós virávamos as costas e por vezes deixava a equipe sair jogando, aí a equipe recuava e entrava numa zona mais atrasada. Nós corrigimos, se tu olhar no segundo tempo, contrariamente, aí, respeito ao que o Scaloni falou, a gente induzia eles a quebrar na frente. A outra era de quando havia uma falta intermediária, fica ali e a partir dali faz a pressão. Porque nós sabíamos também que a pressão média ia se expor e nós íamos ter velocidade. Estrategicamente ia ter velocidade. Mas em tu variar essas três situações. Nisso está a velocidade dos lados. Por isso da entrada também, nós temos os grandes jogadores com opção de lado. Por isso da entrada do Willi, por isso o Gabriel. A segunda jogada foi de jogada de velocidade dele, também de imposição, porque era bola de fundo, bola de espaço. E a gente tem jogadores com essas características. Né? Então, o Couto também vai rodando e vai daqui a pouco diluindo as peças, vem jogar um pouquinho mais atrás, faz as combinações, entra num ritmo melhor. Aí, acompanhamos então um bom pedaço da entrevista coletiva do técnico Tite ao vivo, direto lá do Mineirão. Gamarra e Grafite gostaram da análise, concordaram, ele fez muitos elogios ao Messi, elogia também a seleção brasileira, a análise, e bem leve, né? Bem tranquilo, chega à final, agora está com outra postura, inclusive. Com certeza, está com outra postura porque já conseguiu o objetivo, né? Que é chegar na final. E além disso, passar em cima da Argentina, né? Que eu acho que esse aí era o rival mais pesado que o Brasil ia achar antes de chegar na final. E o elogio a Messi, acho que todo mundo elogiaria o Messi, né? Jogando 30% ou 40% que ele sabe, é digno de ser admirado. E acho que ele expõe tudo aí, né? Também o que falou Scaloni, que foi melhor que o Brasil. Acho que isso aí também o treinador sempre fala isso aí, quando perde, sempre a gente acha essa excusa, né, de que foi um pênalti, que não foi pênalti, sempre acontece, mas eu acho que foi muito feliz ele falando, né? Grafite, rapidinho, você que já está há mais de um ano aqui do lado de cada bancada, você começa a perceber que até o tom das perguntas varia, né? Quando está num momento pressionado, se pergunta sobre os erros, quando o resultado vem, sobre os acertos, o que funcionou. Não muda não, né, Thiago? A situação muda, né? Mas as perguntas são praticamente as mesmas de quando eu jogava. Muda o enfoque. Jogava, Lógico que quando você está Nosso ombudsman. Quando você sai no 0-0 com a Venezuela, uma cobrança de pênaltis com o Paraguai, as cobranças, as perguntas são em tom de cobrança que o Brasil não conseguiu ganhar no tempo normal. Quando você ganha da Argentina, acho que fazendo um paralelo aqui, acho que esse jogo para o Tite hoje foi muito parecido com o que foi contra a Bélgica na Copa do Mundo. O Brasil chegou contra a Bélgica num grande teste e não conseguiu passar. O Tite... O primeiro tempo do Brasil não foi bem e hoje, contra a Argentina, o grande teste ele passou, né, o Daniel Alves? Eric Faria ao vivo com a gente ao lado do nome do jogo, Eric. Isso, vamos ver que o Daniel está respondendo umas perguntas em espanhol aqui, eu vou tentando traduzir na medida do possível. Del partido, pues premio al equipo que mejor estuvo, que más acertado estuvo en el partido, que más ha sabido mantener la fe en el juego. Se está hablando mucho de la jugada con Agüero. ¿Cómo la viste esa jugada con Agüero? Si foi penal ou não para vos? A imprensa argentina perguntando a ele sobre um lance dele com Agüero, a imprensa argentina alegando que foi pênalti. Sotón en el pie él, cuando fui a hacer el desmarque, él que me pisó, por eso yo pienso que se fue al suelo. Pero yo pienso que no estamos acá para hablar de lo sucedido. El partido nuestro ha sido tan brillante que no podemos encerrarnos en eso, ¿no? Creamos ocasiones, transformamos las que tuvimos en gol y eso fue lo que marcó el partido. Yo pienso que luego lo demás es dar vueltas sobre una cosa que prácticamente no existió. Y pienso que el árbitro estaba un poco más nervioso que nosotros, ¿no? Durante todo el partido, pitando cosas que no era. Por eso nosotros intentamos focar siempre en lo que es el trabajo, lo que es hacer las cosas bien y lo que es conseguir el... Vamos ver aqui o Daniel Alves. Dani, são muitos assuntos que eu poderia abordar contigo, mas eu acho que o primeiro, o Felipe Luiz passou agora e falou que jogador. E o Tite falou da sua força mental.
36 anos, Dani, para atuar em alto nível tanto tempo, é força mental mesmo, além de uma condição física exuberante que você tem? É uma junção das duas coisas. Eu acredito que se é necessário vários quesitos no futebol. E eu sei da idade que eu tenho, eu sei do que é essa idade para o futebol, sei de tudo isso, mas eu aprendi uma coisa, que no futebol as pessoas querem resultado, né? E eu concentro nisso, eu não concentro na idade que eu tenho, eu não concentro no que as pessoas vão pensar sobre mim, e sim centrar no que eu posso aportar para uma equipe, no que eu posso aportar para um grupo. E eu acredito que o resultado ele tem sido favorável, ele tem sido positivo. E não existe outro caminho que seguir, que continuar. E não estou aqui para calar nenhuma boca, simplesmente estou aqui para fazer meu trabalho, simplesmente estou aqui para responder às expectativas que são criadas em mim como comissão técnica, como representante de um grupo que é nota 10. E eu procuro absorver essa responsabilidade e devolver da melhor maneira possível. Obrigado, Dani. Parabéns pela atuação. Tiago, a gente tem como fazer mais uma perguntinha aqui para o Gabriel Jesus. Chegou aqui o outro cara do jogo, digamos assim. A prioridade é sua. Gabriel, durante a transmissão, o Casagrande falou até que encontrou com você no elevador e falou: pô, vai sair esse gol, Gabriel, vai sair esse gol. E acaba dando um pouquinho de força, assim. Você estava precisando, assim, tirar um pouquinho desse peso, né? Na verdade ele não falou assim não, mas tudo bem. Alguns dos meninos que estavam no elevador até me zoaram e tal, que eu não respondi. Fui muito educado com ele, porque eu tive educação da minha mãe. Óbvio que ele brincou ali, não foi nessas palavras. Não gostei, óbvio, porém acho que minha mãe educou, né, seus filhos muito bem para poder responder educadamente. Fico feliz pela a partida da equipe, pela vitória, a classificação muito importante para a final. Muito feliz, óbvio, pelo gol, mas eu deixo bem claro que o que importa é a vitória, gol é consequência. Estou muito feliz. A jogada do segundo gol, você recebeu 2 ou 3 faltas e insistiu. Ali você sentiu que conseguiria chegar até a área mais perigosa, para de repente ou sofrer o pênalti, que inclusive você sofreu do Otamendi, do companheiro. Que força que você teve ali para conseguir segurar aquela, não cair? Porque o normal ali talvez fosse até você cair de tanta pancada que você levou ali na arrancada. Bom, na verdade, logo quando eu dominei a bola, eu pensei comigo que o juiz apitou, porém o zagueiro começou indo para trás, eu falei, então não apitou, eu vou continuar. E fui levando, até adiantei um pouquinho e o zagueiro meio que rela na bola e bate na minha perna e saiu na minha frente, ali eu só pensei em levar. E assim quando eu dei o tapa, que eu também veio atrás, eu olhei o Firmino sozinho. E quando o zagueiro veio, eu cortei e dei para ele. Acredito que tem lances que não tem como ficar em pé, porém eu tento segurar ao máximo quando eu caio, que realmente eu fui desequilibrado. Eu tento ficar muito firme, porque uma jogada dessa às vezes não é pênalti e acaba que você acaba sendo desequilibrado, cai e não é pênalti, não é nada e você perde um lance de gol. Obrigado, Gabriel. Parabéns. Thiago. Valeu, Eric Faria, ao vivo com a gente. Interessante essa entrevista. A do Daniel foi num outro tom, foi legal, ele destacando principalmente para a imprensa argentina. Vamos destacar o lado positivo da partida boa que o Brasil fez. Agora, essa do Gabriel tem 2 pontos, bem rapidinho. A gente tem que fazer um intervalo já, mas bem rapidinho. Ele fala que ele ouviu o apito também. Eu achei que o juiz tivesse apitado, mas eu segui. Eu não sei exatamente em que ponto da jogada, mas isso aí estaria de acordo com o que disse a reclamação argentina. Interessante, eu vi o Gabriel saber dos outros jogadores, eles também ouviram esse apito, porque o Forte abandona a jogada. E queria saber como foi essa conversa com o Casagrande no elevador lá do Mineirão.